Fala pessoal! Para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Leal. Esta aula é mais uma de uma sequência de videoaulas que tem por objetivo auxiliar o aluno na compreensão das minhas notas de aula que se encontram no meu site. Para localizar o meu site, você deve ir ao Google e digitar Professor Fernando Leal. Clica aí nessa busca. Este é o site. Você vai encontrar aí o meu e-mail e algumas disciplinas que iremos trabalhar. Você também pode acessar usando este QR Code, como também pelo link que está na descrição do vídeo. Boa aula! Primeira coisa é esboçar quais são as forças que estão atuando na escada. Você pode, inclusive, expressar sem a existência previamente de um referencial. Eu vou colocar quais são as forças. Eu pego a metade da escada, que seria o centro de massa. Em particular, existem duas coisas. Eu vou aproveitar esse probleminha para a gente discutir, alguns detalhes físicos. Centro de massa, centro de gravidade. Centro de massa seria aquele ponto, vamos supor que se um corpo estivesse se movendo no espaço, qual seria o ponto em que aquele corpo extenso poderia se comportar como algo pontual, onde eu poderia concentrar toda a massa e toda a força que existe nesse sistema de partículas, sistemas de massinhas. Então isso seria o centro de massa, onde eu poderia escrever, somatório das forças é igual a massa total vezes a aceleração desse ponto. O que seria o centro de gravidade? Imagine uma escada gigantesca, quilométrica. A força gravitacional, mg, ou seja, a força-peso, que é igual a mg, g, se a escada é gigantesca, g vai diminuindo a partir da elevação, do distanciamento da Terra, do centro da Terra. A gente, para pequenas distâncias, nós consideramos que g é razoavelmente constante, mas para distâncias quilométricas, a força g, a força gravitacional, estaria agindo sobre cada um desses pontos da escada. Mas veja bem, à medida que se a escada fosse gigantesca, o tamanho desse vetor aqui, só para exagerar, eu vou pegar só os extremos, só para exemplificar. Se a força g atuando em um ponto dessa escada aqui tivesse esse módulo, na outra extremidade quilométrica, seria menor. De tal maneira que o centro de gravidade não seria mais o centro, seria algum ponto deslocado aqui. Nós podemos dizer que está atuando a força-peso, seria o centro gravitacional. Para pequenas distâncias, o centro de massa e o centro gravitacional se coincidem. Então a gente não precisa fazer essa distinção. E aí g é constante para efeito de cálculos. E a força-peso está atuando exatamente na metade da escada. Tá aí. Próxima força. A escada está em contato com o solo. Então o solo reage a uma força de contato. Essa força é chamada de normal. Vou chamar de normal 1. A escada está tendendo a deslizar para onde? Para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda, a escada está tendendo a deslizar para cá. Então, tendendo, significa que ela está deslizando, tendendo. Então, existe uma força de atrito contrária à tendência de deslizamento. Então, existe uma força de atrito aqui. A escada está em contato também com a vertical, com a parede. Então, existe uma reação de contato aqui. Eu só estou preocupado com as forças que estão atuando, vou chamar de normal 2, atuando sobre a escada. Não estou interessado nas forças que a escada exerce na parede. Então só estou representando as forças que estão na escada. Força de atrito, aqui foi desprezado o coeficiente de atrito, então perfeitamente liso, não tem atrito aqui na vertical, somente aqui embaixo. A escada está em equilíbrio, então eu tenho que usar as condições de equilíbrio. Como está em equilíbrio, aceleração igual a zero,
eu sou obrigado a dizer que existe um referencial inercial. Por quê? Porque é somente nele que, de fato, a segunda lei de Newton tem essa cara. Somatório das forças é igual a massa vezes aceleração. Se você pegar um outro referencial que esteja acelerado, a segunda lei de Newton pode mudar. E ela muda. Isso aí é assunto nosso de mecânica clássica 2. Então, vamos lá. Vamos estabelecer um referencial. Como isso aqui está parado, eu só preciso das orientações em si do meu sistema de referencial, sistema de eixo, sistema que vai estabelecer uma... Por exemplo, eu posso chamar isso aqui de IJK. Tá? É o meu sistema, é o meu referencial. Esse referencial ele é escolhido de tal maneira que sistema destrógero de coordenadas, isto é, esse sistema aqui foi escolhido de tal maneira que I vetorial J é igual a K. É isso que importa. Não importa do jeito que eu tenha desenhado, né? Como eu botei o K para cima, eu vou deixar. Mas não importa do jeito que... Se eu chamar isso aqui de I, né? Isso aqui de J... Então, I vetorial J, o K estaria entrando no quadro. O K estaria para cá. Por quê? Isso significa que eu estou usando a regra da mão direita. I vetorial J é igual a K. J vetorial K, então vamos pegar, ó. J vetorial K é igual a I. Tá vendo? A gente vai rodando, ó. I vetorial J é igual a K. J vetorial K igual a I. K vetorial I igual a J. Então, K vetorial I igual a J. Se fechou. Então, nós temos primeira condição de equilíbrio. Somatório das forças é igual a zero. Vetor é igual a vetor. Então, quando eu escrevo zero, um zero vetorial. O que é um zero vetorial? Se eu estou no espaço, então um zero vetorial, um espaço em 3 dimensões, é zero componente I mais zero J mais zero K. Somatório das forças é igual a zero. Segunda condição de equilíbrio. Somatório dos torques externos. Aqui eu estou usando somatório das forças igual a zero. E aqui somatório dos torques, que eu vou usar a letra N desde o início. Não é uma letra muito legal, mas no futuro a gente vai usar essa letra. Então eu vou logo trazer ela aqui pra gente. Não coloca T, não coloca tal, coloca isso daí, vai se acostumando. Vai treinando seu cérebro a aceitar esse N. Esse sisteminha de eixo pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar em algum ponto aqui. Eu não disse exatamente, entendeu? Então, quando eu for calcular o torque, eu sou obrigado a dizer, olha, esse ponto está aqui, esse ponto ou está aqui. Eu posso escolher esse ponto para facilitar o cálculo do torque. E não tem nenhuma convenção adotada. É o meu sistema de referência que vai me dizer tudo do ponto de vista vetorial. Então, vamos escrever a força aqui. Somatório das forças é igual a zero. Normal 1 mais Fat mais P, que é o peso, mais normal 2 é igual a zero. Zero vetorial. Então vamos lá, o N1. N1 está para cima, então ele está em K. Então vou colocar, como que eu escrevo vetorialmente? Eu coloco o módulo dele e coloco o K. Então isso aqui tem módulo, direção e sentido. Qual o módulo? O módulo é N1. Qual é a direção? É vertical. Qual o sentido? Está apontando para cima. Ok? Aqui tem tudo. Fat. Fat está aqui, ó, em J. Então vai ficar mais Fat J. P. P está apontando aqui, ó, menos K. Menos P, que é mg. Depois eu coloco K. O Fat é Mi, né, vezes essa normal. Mi estático, né? Aí que tá. E depois eu coloco. Se eu estiver na condição de atrito estático. E eu vou impor que eu estou na condição de atrito estático, que é a força de atrito estático, é a máxima força de atrito que existe. Né? Aí o que eu faço aqui? Ó? Coloco todo mundo que está em K e todo mundo que está em J em evidência. Então vamos lá. É igual a zero. Como K e J são vetores linearmente independentes, né? Então do outro lado eu tenho 0 K mais 0 J. O que significa ser linearmente independentes?
É isso que significa ser linearmente independente. Se você somar dois vetores igual a zero, significa que esses coeficientes necessariamente devem ser nulos. Isso deve ser igual a isso, que deve ser igual a zero. Moral da história, eu acabo de descobrir que N1 é igual a P, P é igual a mg. Fat, que eu ainda vou impor a condição de atrito estático, deve ser igual a N2. Meu primeiro sisteminha de equações. Tenho aqui N1 igual a P, que é igual a mg, Fat, que é igual a isso daí. Ah, professor, daria para perceber aqui, ó, só quem está na vertical é N1 e P, né? Só quem está aqui na horizontal é N2 e Fat, né? Ou seja, N2 é igual a Fat, N1 igual a P. Né? É interessante você usar sempre, por quê? Porque nos probleminhas mais simples você vai adquirindo familiaridade, traquejo. Quando as coisas complicarem, você já está acostumado com isso. Agora eu vou apagar isso aqui e vou escrever os torques. Eu já tenho um sisteminha de equações aqui que eu vou guardar aqui pra gente. Ó. Então, depende do meu sistema, a minha escolha, o meu referencial. Esse F é ditado por isso. E a escolha, eu só coloquei as orientações aqui, ó, I, J, K. Onde é que está isso? Como aqui tem, ó, aqui tem duas forças, seria interessante se eu botar aqui o referencial aqui, aí eu já mato os torques, porque o R vai para zero, né? Aqui, eu já mato aqui, já fico já me livro, só tenho que calcular o torque dessas duas forças aqui. Mas tenham em mente que o torque que eu preciso calcular não precisa estar aqui. A origem. Né? Esse referencial pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar em qualquer lugar. Entendeu? Eu posso escolher um referencial inicial em qualquer lugar. Eu só vou complicar minha vida, mas eu posso fazer isso. Se eu chamar isso aqui de θ, né? Então agora eu vou renomear o ângulo aí. Ó. O ângulo é o que escolho, né? Então eu vou chamar isso aqui de θ. Então agora a θ ficou outro. Porque aí fica belezinha aqui, ó. Olha só. θ. R1 que localiza o P, R2 que localiza o N. Então, o somatório dos torques é igual a R1, que é o vetor que sai daqui e localiza o P, vetorial P, mais R2, que é o vetor que sai daqui e localiza o N, vetorial N2. O somatório disso deve ser igual a zero. Nada de convenção, quem dita isso é o referencial. Quem é R1? A escada, eu vou dizer que tem comprimento L. Então, a metade da escada, onde está aqui o peso, vai ser L sobre 2. Cosseno de θ, J, mais L sobre 2, seno de θ, K. Correto? R2, a única diferença é que R2 tem o dobro do tamanho de R1. L, cosseno de θ, J, mais L, seno de θ, K. O que eu preciso fazer agora? Fazer o produto escalar com P e com N. R1 vetorial P, R2 vetorial N2. R1 vetorial P. R1 é isso daqui. R1 P. Nesse referencial aqui, ó, é igual menos P K. Só preciso fazer esse produto vetorial lembrando disso aqui, ó. Lembrando disso aqui, ó. I vetorial J é igual a K, já está aqui. Então, K com K, K vetorial K, dá zero. Então, só vai sobreviver J vetorial K. Então, vamos fazer a conta J vetorial K e depois pegar os módulos e o sinal e colocar ali. Tá? Então, só preciso fazer J vetorial K. Ó, J vetorial K é I. Então, vai ficar L2 cosseno de θ, L2 cosseno de θ, o sinal menos está aqui, P está aqui, e agora o I. Ok? Então, R1 vetorial P dá isso. Agora eu preciso fazer essa conta aqui, ó. Já fiz essa, ó. Agora eu preciso fazer essa daqui, ó. R2 vetorial N. Ok? R2 vetorial N. Vou fazer aqui do lado, ó. Então vai ficar R2
vetorial N2. Mas N2, nesse referencial aqui, ó, é menos N2J. R2 vetorial N2. Então, olha para R2. J, vetorial J, dá 0. Então, quando eu pego essa parte aqui de R2, que tem J, vetorial J, dá 0. Então, só preciso olhar agora para isso aqui. K, vetorial J. K, vetorial J dá o quê? Ó, se J, vetorial K dá I, se J, vetorial K é igual a I, então K, vetorial J, é igual a menos I. Ok? Seno de θ tá aqui, ó. Peguei isso aqui, botei aqui. Agora eu vou pegar o que está aqui. Eu não operacionalizei nenhum sinal de menos. N2, tá aí. E K vetorial J, K vetorial J é menos I. Vou colocar o vetor aqui, menos I. Então, peguei o que está ali multiplicando K, L seno de θ. Peguei o que está aqui multiplicando J, menos N2. Fiz o produto vetorial, K vetorial J. K vetorial J é menos I. Por quê? Porque J vetorial K é I. Então, K vetorial J é menos I, está entrando no quadro. Então, o somatório dos torques é igual a 0, segunda condição de equilíbrio. Eu tenho L2 cosseno de θ PI mais L seno de θ N2, L seno de θ N2 é igual a 0. L está multiplicando aqui, L é o comprimento da escada. L está multiplicando aqui, coloca em evidência, é igual a 0. Então L vai embora, aí eu só fico com o que a equação do torque me deu. Então eu tenho isso, e agora eu vou exigir a condição, ó, exigência de atrito máximo. Se eu estou na condição de atrito máximo, esse φ aqui, ele é igual ao μ estático vezes a normal. Ele agora é μ estático vezes a normal. Que normal é essa? N1. Então, agora, o que eu quero descobrir é o coeficiente de atrito estático. Então, o coeficiente de atrito estático, ele é igual a φ. Mas φ é igual a quem? φ é igual a N2. Né? Ele é φ dividido por N1. Mais N1 é igual ao peso. M1 é igual a mg. Tá aqui, ó. N1 é igual ao peso, que é igual a mg. φ é igual a N2. Aqui eu tenho mg, esse aqui já é a equação do torque. Aqui eu tenho mg, aqui eu tenho N2. Vamos lá, μ estático, dá isso daí. Isso aqui é 1 sobre, é o inverso de tangente, né? É cotangente. Tangente de θ pela figura ali vai nos dar cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o coeficiente de atrito estático está dando 1 sobre tangente, o inverso disso, sobre tangente de θ. 1 sobre tangente de θ, né? Então, vai ficar 1 tangente de θ H sobre D. 2H sobre D. Se o coeficiente de atrito estático é igual a DH, né? Se a escada também é muito grande, se à medida que eu vou aumentando a escada, à medida que eu vou aumentando a escada, aumentando o valor de H, o coeficiente de atrito estático vai ficando cada vez menor. Significa que a força de atrito necessária é cada vez menor. Força de atrito estática, que é a força de atrito máxima. Então vamos agora passar para aquela primeira parte das notas, né? É que foi dado que essa força de resistividade depende linearmente da velocidade. Mas ela pode depender ao quadrado, uma dependência quadrática, uma dependência cúbica. Isso são alguns probleminhas que vão aparecer aí. Então, aceleração é dv dt, que é igual a menos kv. Que nós podemos reescrever. Isso não tem nada a ver de passar dividindo também, tem aquela jogada, né? Ou seja, quando só tem uma dependência, eu posso fazer isso, eu posso reescrever isso aqui. Existem operações que me levam a isso. Poxa, se eu fizer uma integral indefinida dos dois lados, vamos lá, ln de v é igual a menos kt
kt mais uma constante a ser determinada. Dentro de um argumento de qualquer função, não pode ter dimensão. Se isso aqui for uma função do tempo, tem que ter um parâmetro que tem que ter dimensão de 1 sobre tempo. Se isso aqui dentro tiver dimensão de comprimento, tem que ter uma outra coisa que tem que ter dimensão de 1 sobre comprimento. Por quê? Eu não posso simplesmente fazer uma mudança de unidade e mudar o valor do seno. Então isso daqui está errado conceitualmente. Então essa integral aqui é ln? É ln. Isso aqui é t? Isso aqui é t. Posso deixar assim? Não é conveniente. Ainda está errado para apresentação como resultado final. Você pode até proceder assim nos cálculos. No final, se apresentar assim, está errado. Por quê? Porque essa constante aqui tem que ser tal que tem que matar essa unidade aqui. Ou seja, se eu passar essa constante para cá, ó, ln de v menos c é igual a menos kt, a única forma aqui de matar essa unidade aqui, ó, é eu escolher esse c como ln de c'. Eu não disse quem é essa constante ainda, eu só estou afirmando que essa constante tem que ter a cara desse tipo aqui. Por quê? Porque aí eu posso escrever isso aqui, ó, vai ficar ln de v menos ln de c' e eu vou escrever isso como ln de v dividido por c', onde c' tem que ter dimensão de velocidade. Se você tivesse feito uma integral definida, imediatamente ia aparecer, né? ln de v menos ln de v0. Né? No instante t, ln de v no instante t0 igual a 0, ln de v0. Então, voltando à minha equação, eu tenho ln de v sobre c', que é igual a menos kt. Então, v de t, que é isso aqui, é igual a c' vezes E menos kt, ok? Então, se eu coloco t igual a 0 aí, então eu descubro que c' é igual a v0. E aí eu tenho que v de t é igual a v0 vezes E menos kt. Quem é v? v é dx dt, que é igual a v0 é menos kt. Jogo isso aqui para lá. A gente sabe que não é isso que a gente está fazendo, mas é como se fosse. Né? Ou seja, a diferencial dx pode ser escrita como sendo constante. Só tem isso aqui para integrar. Facinho também. Então, nós temos que x é igual. Se eu derivar isso aqui em relação ao tempo, né? Vai cair menos k vai matar com menos k, vai ficar v0 vezes isso. v0 vezes isso, ok? Então, a integral é uma integral indefinida, aí eu chego a isso aqui. Agora, para determinar essa constante, é simplesmente fazer ó, x de t igual a 0 é igual a x0. Ou seja, x de t igual a 0, que é o x0, é igual a isso daqui. Então, c é simplesmente x0 mais, né, olha só, mais v0k. Ou seja, então x de t é igual a x0 mais v0k menos v0k é menos kt. Eu vou colocar v0k em evidência. X de t é igual a x0 mais v0k 1 menos. Tá aí. É isso aí que a gente deveria ter obtido. A velocidade já está aqui, evidente, né? V0 é menos kt, ou seja, quando t é igual a 0, v é igual a v0. Então, se eu pegar isso daqui e substituir, ó, x é igual a x0 mais v0 sobre k menos v sobre k.
V0, V sobre K. Ou seja, x menos x0 vezes K é igual a V0 menos V. Passo o V para cá, então V em função de x, passo o V para o lado esquerdo, para ficar positivo, vai ficar igual a V0. Deu isso aí. Ou seja, a velocidade em função de x é V0 menos isso daí. Isso aqui é 0. E aí a velocidade em função de x é igual a V0 menos kx. Ou seja, a velocidade vai diminuindo a partir do momento que a partícula vai avançando em x. Então a derivada, d dt, você pode escrever como dx dt, d dx. Né? E esse dx dt é o v. Então isso daqui, ó, que é igual d dt de dx dt, que é igual menos kv. Mas quem é dx dt? Dx dt é v. Quem é d dt? d dt é v dx dt. d dt é igual v d dx. Atuando em dx dt. Mas quem é dx dt? É o próprio v. E isso é igual menos kv. Você tem simplesmente dv dx, que é igual a constante. Ou seja, a dependência de v deve ser linear. Ou seja, v deve ser menos kx mais uma constante. No instante t igual a 0, deve ser igual a v0. Então, essa constante é v0. Vai ficar v0 menos kx. V0 menos kx, feito do outro lado, V0 menos kx, seguindo o caminho do livro. Então, logo nos primeiros instantes, a velocidade tem esse comportamento aqui. Ó. Existe resistência do ar, mas vamos supor que tem um corpo que vai entrar numa região que tem, digamos, um meio viscoso. Você sai num local que é vácuo e entra no meio viscoso. Quando entra no meio viscoso, nos primeiros instantes o comportamento é esse. Ou seja, olha só, você tem esse termo, que é o termo sem resistência do ar, e agora você tem esse termo que é a resistência do ar. Ou seja, a gente recupera, né? V0. Aqui nós podemos fazer K para zero tranquilamente. Quando você olha para essa expressão aqui, ó, eu vou fazer K para zero. Olha só a furada que você tá. Quando você faz K para zero, isso aqui vai para o infinito, cara. E aí você tem uma ligeira impressão que, ao se livrar da resistência do ar, você tem uma velocidade infinita. O que acontece? Você não pode tomar o limite porque a expressão não foi preparada para isso. E aí você tem que expandir em série de Taylor, aqui, eliminar os termos que podem ser eliminados, e agora sim você tem uma expressão que você pode aplicar o limite quando o K vai para zero. Então, quando o K vai para zero, você tem que recuperar que é V0 menos GT. E aí, se você continuar aqui, ó, para t suficientemente longo, aqui já é t suficientemente longo, essa expressão vai para zero. Aí você tem a velocidade terminal. Ou seja, essa expressão vai para zero e você tem só isso daqui.